Olá! Elas se mantêm invisíveis durante o ano inteiro. Poucas pessoas se sensibilizam com as crianças que ficam em semáforos fazendo malabares por trocados e até comida. É isso mesmo, Michele? É isso mesmo, Atom. Durante o ano todo, né, a maioria das pessoas não nos nota. Tá. Né? E aí chega na época do alto fluxo, né, de turistas, e aí começam a questionar o porquê que aquelas crianças estão ali. Se fosse um questionamento durante o ano todo, a gente acharia até positivo, né? Certo. Mas a gente acaba percebendo que é um inconveniente, né? Então, eu estou passeando e eu não quero ver essa criança aqui descalça, suja, muitas vezes mal cheirosa, né? Pedindo dinheiro no sinal, então, olhando o carro. Pelo que eu entendi, é muito mais pelo incômodo de atrapalhar a paisagem, o seu passeio, do que realmente a preocupação com a criança que está ali pedindo. Isso, poucos a gente percebe a preocupação. Você percebe, né, quando a pessoa fala, quando ela tem realmente uma preocupação da criança estar ali ou quando é um inconveniente para ela. Já chegou situações de ligar e dizer assim, eu estou passeando aqui com o meu filho e eu tenho medo desse moleque, né, me assaltar. Então, assim, eles confundem o nosso trabalho, né, com um agente de segurança pública. O de polícia. Isso. Eles acham que o conselheiro, né, tem que ir lá tirar aquela criança do semáforo, uma atribuição que nem nos compete, né? A gente não faz essa função, né? Quem cuida dessa demanda é a assistência social com a equipe de abordagem de rua. Entendi. E eles confundem também a criança, né? Então, porque confundem a criança com marginal. Não, eles já associam. Já associam. Não precisa, eles acham que a criança que está ali, na verdade, ela está ali porque ela, de algum momento ela pode fazer uma violência contra outro ser humano. E isso não acontece, né? É muito assim, alguns meninos, né, maiores, acabam se misturando ali no meio daqueles que estão ali só pedindo no semáforo, né? Até pela questão dele poder se disfarçar. Exatamente. Né, já chegou a acontecer alguns episódios do ano passado ali no centro do Guarujá, próximo ao Habib's. Né? Tinha um grupo que pedia no semáforo do Habib's e fazia malabares, né? Tá. E tinha uns meninos que assaltavam ali no ponto de ônibus em outro horário. Tipo, eles chegavam mais tarde. Esses meninos que pediam ficavam mais cedo e os meninos que assaltavam chegavam mais tarde. E aí generalizava a coisa, né? E esses que vêm depois para assaltar só, eles devem sofrer impor uma pressão em cima dos meninos que estão só tentando sobreviver, né? Como é que isso é comum em todas as cidades, Michele? Então... Você está falando, você é de Guarujá, você é conselheiro tutelar do Guarujá. Mas vocês tiveram um encontro recentemente em Guarujá, né? Com vários conselheiros tutelares de outras cidades. E aí você começou a ver relatos, né? Que, na verdade, a sua realidade é muito próxima. É igual a de São Vicente, que é igual a de Cubatão, que é igual em Santos também. Todas as cidades, elas têm, né? É que a nossa acaba sendo uma demanda um pouco maior por conta da vulnerabilidade que é maior. Né? Guarujá. Hoje nós temos mais ou menos, em média, de 150 mil pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. É mais do que muita cidade aí. É maior. Né? Nós temos os maiores números, maior número de pessoas recebendo Bolsa Família na nossa cidade. Né? Estupro de vulnerável acaba sendo também. Então, porque quando você tem uma situação de extrema pobreza, né, outras mazelas acabam vinculando, né? Você acaba tendo um maior número de tudo. Me explica uma coisa. O que leva uma criança dessa a ir para a rua? Né? Tem vários fatores. Mas o que mais chama atenção? Falta de estrutura familiar. A gente, estrutura, às vezes quando a gente fala estrutura, as pessoas pensam que é dinheiro, né? Sim. Já associa estrutura àquela família margarina, né? Que tem um carro zero parado na garagem. Não é isso. Família margarina? Por quê? Porque é comercial de margarina. Todo mundo feliz, né? Sorridente na mesa tomando café. Entendi, né? A empregada vem servir.
Não, não é isso. A estrutura que a gente fala familiar é uma família que esteja presente na vida daquela criança, daquele adolescente, né? Que se faça presente mesmo trabalhando, porque dá para você estar presente mesmo tendo toda a correria do dia a dia, né? Só que na grande maioria das vezes isso não acontece. Então a mãe sai para trabalhar e o menino fica ali sozinho. Alguns, já teve casos de meninos que você via que ele tinha condições. Ele não era uma criança que eles associam normalmente ao menino que está no semáforo com um morador de comunidade, bem pobre. Ou morador de rua. A maioria deles, nós não temos nenhum adolescente, criança, assim, encontrado até o momento, que realmente more na rua. Nós não temos. Entendi, Né? entendi. Nós não temos essa situação de um menino, de criança que mora na rua. Que nem tem em São Paulo, por exemplo, né? Na Sé. Sim, Né? sim. Ali naquela parte, na Cracolândia, né? Ou seja, pelo menos em A Guarujá, gente não tem. todos eles Então, têm todos família. eles têm família, né? Todos eles têm família. Essa família ela tem que ter condições de dar conta desse menino, né? De cuidar desse menino, de criar um vínculo com esse menino. Muitos, o pai às vezes é abusivo, né? O que seria isso? Pra pessoa entender. Usa álcool, drogas, né? Então ele prefere de repente estar ali na rua Pra não ter esse do convívio com o que pai. estar em casa. Tá. Né? Então, são vários fatores, né, que levam. Cada história que eles contam é uma história. Mas o que a gente acaba percebendo é que quando eles chegam nesse ponto de ficar ali no semáforo pedindo, muitas vezes para chamar atenção mesmo. Ah, é? Porque quando você vai conhecer a história e o relato deles, quando eles se abrem, né, para Sim. você, porque nós não acompanhamos os casos, mas tem menino que está tanto ali, né? Porque já chegaram eles vão no conselho às vezes, com a plaquinha. Ah, é verdade? Eles assim, aquelas plaquinhas, me ajude a comer, eles Sim. vão lá no conselho com a plaquinha. Quer dizer, ele não tá me afrontando, ele tá pedindo Ajuda. me ajuda. Né? Só que o que a gente tem para oferecer para eles hoje é muito pouco, eles não querem, entendeu? Porque lá no semáforo, eles ganham em média de 60 a 100 reais. Então, se a população... Por dia? Por dia. Se a população quer que eles saiam dali, parem de dar. Parem de dar a esmola. Parem de dar o dinheiro, R$1, 50 centavos, 10 centavos. Muita gente fala, vou dar só 10 centavos para ele não me perturbar. Mas de 10 em 10, no final do dia, ele tem dinheiro. 100 reais. 100 reais. 100 reais. E aí ele vai querer estudar? Não. A rua é atrativa? Ele tem dinheiro, né? Onde ele consegue dinheiro. Ele consegue. E aí, com esse dinheiro, infelizmente, ele acaba tendo uma autonomia, né? Você falou um pouco da estrutura familiar, né? Você falou do pai, que às vezes é alcoólatra, enfim, usa drogas, né? Mas a mãe que trabalha fora, né? Que precisa trabalhar, muitas vezes até para sustentar o marido que está nessa situação, ela também fica numa situação muito difícil, né? Porque ela tem que dar conta de assumir a responsabilidade da casa. Hoje em dia o homem e a mulher têm as mesmas responsabilidades, mas quando está numa situação dessa, ela precisa trabalhar. Ela, na verdade, ela não pode ficar com o filho o tempo todo, não é isso? Exato. E é quando ele sai de casa para tentar... Ele sai. O que a mãe tem que fazer nessas situações? Ela tem Ela tem que buscar ajuda, né? Certo. Porque ela tem que na verdade, ela tem que ter pulso, né? E muitas vezes ela já está tão fragilizada que ela não tem. Exato. Né? Ela prefere... A gente recebe algumas mães falando, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu chego à noite, cansada, tenho que fazer uma série de Exatamente. coisas, e nem pergunta que o menino tá, onde o menino foi, Com quem ficou. Assim, é muito complicado, porque na maioria das vezes eles ficam sobre a responsabilidade de outros, né? Não da família. Muitas vezes fez 12 anos, é muito comum, apesar de ser contra a lei, a gente ainda identifica que muitas pessoas acham que é normal você deixar o seu filho de 12, 13 sozinho em casa, sem a presença de um adulto ou de alguém responsável, né? Então eles acham que já tem 12 anos, ele já pode se virar. Então eu vou trabalhar e ele tem que me obedecer e ficar em casa. Muitas vezes cuidando de outros irmãos. Cuidando de outros irmãos. E aí ele sai, deixa os irmãos sozinhos, e aí uma vizinha acaba olhando, né? Você falou que eles vão procurar, até com a plaquinha, o conselho tutelar. Sim. E eles chegam lá e falam o que para vocês, Michele? Que veio beber água,
Assim, serve, coisas sem... O conselho serve como um apoio operacional? O que seria isso? Assim, tinha um menino que ele se vinculou com uma outra conselheira e aí ele ficava no semáforo. E aí quando ele sabia que ela estava lá, ou que ele passava lá para dar um oi, entendeu? Tipo, oi, eu tô aqui. E você, né, acaba conversando com eles, tentando sensibilizar, porque eu não posso pegar ele pelo braço, sim, dependendo da idade, né? Sim. Se ele for acima de 12 anos, se for menor de 10 anos, de 12 anos, né? Então eu não posso pedir até um abrigamento dele se a gente percebe que aquilo é frequente, requisita assistência social, para ver o que está acontecendo naquela família, até de repente chegar num abrigamento. Mas se ele for maior de 12 anos, 13, 14, por exemplo, eu não posso pegar ele pelo braço, jogar ele dentro do carro e falar, vou levar você na promotoria para você contar a sua história. Não posso fazer isso. Entendi. Ou me conta a sua história, obrigar ele a fazer nada, eu não posso. Então a gente tem que sensibilizar ele, que é o que o serviço de abordagem tem que fazer. Os meninos, eles têm que ser trabalhados na rua. Então, vamos lá, vamos chegar nesse assunto ainda, mas... De uma certa forma, é até bom que o menino vá procurar o conselho tutelar, né? Sim. De uma certa forma, é porque você tem um controle mais ou menos do que está acontecendo, sim, né? Quem conhece os meninos de nem perto. Todos procuram um ou outro. Tá, mas de certa forma é até bom que isso aconteça. Agora, falta políticas públicas para trabalhar com essas crianças em todas as cidades? Se estiveram naquele encontro, todo mundo falou praticamente a mesma coisa. Em todas as cidades, assim. Santos, na verdade, é uma que avançou mais que os outros municípios, né? Santos, ele está um pouco na frente, eles têm um serviço amplo de abordagem de rua, né? A abordagem em Santos vai, se não me engano, até meia-noite, né? Então, e eles já estão brigando para que funcione 24 horas como pede a lei, né? Cubatão, eu não sei, eu não sei dizer se tem esse serviço de abordagem de rua, né? São Vicente tem, Guarujá tem, mas ainda precisa avançar. Só que assim, o serviço da abordagem em si, a abordagem ela vai identificar, vai ver se tem alguma violação de direito e ela tem que trabalhar aquele menino ali, né, na rua. Então ela tem que criar vínculos, sensibilizar, ver o que está acontecendo. O CREAS tem que entrar, né, junto nesse trabalho para ver o que está acontecendo naquela família, qual é a dinâmica que está se passando ali naquela casa, né? O pai é agressivo, é abusivo, né? O que está acontecendo ali para poder melhorar, para que esse menino ele se vincule em casa, que ele volte a estudar. A maioria dos nossos, eles estão todos matriculados na escola, eles vão para a escola. Mas tem casos de que não, que ele abandonou, né? Que ele evadiu da escola. E aí, né, entra toda uma rede que tem que estar preparada, que na verdade não está. Né? Ela está toda furada de verdade, de fato. E aí, se eu não dou a mão para o CMDCA, o CMDCA não dá a mão para o CREAS, que dá a mão para assistência, se todo mundo não trabalha em conjunto, junto, não funciona. Como é que seria o ideal esse atendimento? Como é que seria a forma melhor de fluxo. Como é que seria o certo? Vamos lá. Ele deveria ser primeiro que esses CREAS, esses CRAS, né? CREAS, teriam que são centros de referência, né? Isso, de assistência social. É o CREAS, que é de média e alta complexibilidade, né? Tá. E aí, primeiro que esses aparelhos têm que estar funcionando bem. Com psicólogos, com assistentes, com uma pessoa ligada à área de saúde, é isso, né? Isso tinha que estar funcionando bem. Mas como é que seria esse trabalho, esse atendimento? Para que não chegue no conselho tutelar. Porque o conselho tutelar as pessoas não entendem. Parece que o conselho tutelar é que tem que fazer esse trabalho. Na verdade, o conselho tutelar não é. Não. Existe uma diferença. Né? Sim, é porque as pessoas vinculam o conselho tutelar ao extinto Código de Menores, né? Então eles acham que a gente vai tirar do semáforo, se estiver na rua nós vamos colocar no carro, e não é isso, né? A gente requisita serviços e aplica medidas, né? Aconselha as famílias. Tá. Ele está lá para fiscalizar essa criança na família, né? Está sendo maltratada, proteger, a verdade é isso. Mas zelar para que as leis sejam cumpridas. Tirar essas crianças da rua ou, né, assisti-las é outro departamento da prefeitura. O CREAS é serviço social, né? Exatamente. Assistência social, que seria através do CREAS, que teria que funcionar interligado com o CRAS, né? Sim. Só que para isso, as prefeituras elas têm que dar condições para os técnicos, né? Certo. Eles têm que ter todo um preparo, né? Não só
de formação. Pegar o menino Nós pelo temos, braço. Assistentes sociais, psicólogos, capazes, excelentes no que fazem. Só que aí, por exemplo, hoje, nosso município tem uma situação que nós não temos carro. Não tem carro? Tem carro, mas assim, não tem carro para todos. Então, você tem que agendar, não o conselho tutelar, a gente tem um carro cedido, nosso veículo quebrou. Sim. E aí nós estamos usando um veículo cedido, a gente não fica sem veículo. Quando não é da assistência social, do CMDCA, a gente não, nosso trabalho não para por falta de não ter carro. Em compensação dos outros equipamentos, acaba ficando sem carro. Entendi. Um ou outro. Aí você precisa agendar, quer dizer, a técnica está super lotada, porque você vê uma cidade com hoje quase 350 mil habitantes, né, 150 em situação de vulnerabilidade social. Então, que demanda é essa, né, da assistência social? Uma demanda enorme. E aí você não tem carro, ou se tem que agendar. Hoje é você, amanhã é o fulano, amanhã... Essas abordagens que esses técnicos teriam que fazer, né, tem que ser uma abordagem totalmente especial para essas crianças. Sim. Primeiro, tem todo o convencimento, né, primeiro a criança confiar em você, é isso? Sim, sim. Explica um pouquinho como é que é essa abordagem. Então, existe um manual, que você pouco vê nas ruas, você não vê. Você pouco vê nas ruas. Agora, até carnaval, está tendo até às 11 horas, né, porque foi acordado, né, com a secretaria, e as pessoas que são técnicos, os técnicos e umas pessoas que têm função gratificada estão fazendo essa abordagem. Né? Então, as pessoas que têm nomeação estão fazendo essa abordagem junto com os técnicos, dando esse suporte, porque hoje, né, no município, ele tem 14 técnicos. Só que, atuando realmente, nós temos 4. 10 estão em desvio de função. Então, em Guarujá. Funções. Em Guarujá. Isso, em Guarujá, na nossa cidade. Ou seja, teria que estar 14 pessoas, técnicos na rua, fazendo esse trabalho, se na verdade só tem 4. 4. Os outros estão colocados em outras secretarias? Estão dentro da assistência mesmo, mas fazendo outras funções. Isso precisa ser revisto, né? Isso é um absurdo, né? Porque isso ferra o trabalho todinho, né? Não resolve o problema, né? 14 já seria insuficiente. Já seria insuficiente, sim. Porque você tem que cobrir todas as áreas onde você tenha um fluxo desse tipo de situação. E 14 já não daria, porque nós temos a balsa, né? As 2 travessias, nós temos 2 travessias, né? Sim. Guarujá aqui, Vicente Carvalho. E Bertioga. E Bertioga. Temos 3 travessias. Né? Então, só aí já demandaria um trabalho bem maior, né? Um número maior de técnicos. E você me falou assim que também as crianças, esses meninos, eles têm umas áreas que eles preferem ficar, né? Sim. Geralmente é perto de supermercados, perto de lugares que tem shoppings. No centro, né? Principalmente Por quê, no Michele? centro. Porque parece óbvio essa pergunta, mas... tem um fluxo maior de pessoas, né? Então, ali no centro do Guarujá, eles ficam ali próximos à Casas Bahia, né? Todo mundo já deve ter visto ali. Naquele Tintas MC ali, Casas Bahia da rua Puglisi, né? Isso, tá. Aí na Tintas MC, que é o próximo cruzamento, né? Tá. Aí no Habib's e no Pão de Açúcar. Então, toda a principal ali que vai até a praia, eles cobrem todos os semáforos. Todos os semáforos. Quando não são eles, são os chilenos que vão lá, né, fazer malabares. Agora, explica uma coisa, Michele. Essas crianças que fazem malabares, que pedem comida, enfim, que tentam sobreviver na rua, ela está sujeita também a abusos, né, e a drogas, violações. Isso é muito complicado, né? Porque aí ela vai fazer amizade, de repente, você não sabe que tipo de amizade ela vai fazer, né? Assim, a gente faz quando debate esses assuntos, a gente pergunta, né, você deixaria seu filho fazer amizade com esse menino? Muitas pessoas não deixariam, né? Então, ele não vai fazer, se ele não vai fazer amizade com seu filho, porque você não quer, com quem ele vai fazer amizade? Exato. Diga uma coisa, as pessoas olham para essas crianças que têm filhos, né?
ela não se preocupa em saber, você falou que elas passam invisíveis, passam, não olham, faz de conta que não é com ela, só se ligam quando, de uma certa forma, atrapalha o visual, né? Isso. Mas qual seria o ideal que o cidadão deveria fazer? Ligar Ou seja, a pro primeira serviço. coisa, tentar aproximar dessa criança? Não. Assim, ligar para o serviço da prefeitura. Ligar para o serviço da prefeitura. Porque, assim, boa vontade muitas pessoas têm, né? Certo. Mas você não sabe... às vezes eles já estão tão fragilizados que eles podem vir a ter uma tendência agressiva. Ou se está num surto, porque muitos têm comprometimento intelectual, né? Alguns têm envolvimento com drogas, né? Então, assim, muitos ligam para o serviço que o técnico, ele sabe como lidar com esse tipo de situação. Ele tem uma formação especializada nisso, né? E ele vai fazer uma abordagem mais qualificada. Não quer dizer que vai ser efetiva, que vai ser eficaz, mas ele vai ter uma abordagem especializada. Tá, chega uma coisa, mas para isso que isso aconteça, é necessário que as prefeituras fizessem umas campanhas para isso, né? Por exemplo, não dê esmola, não dê comida, né? Enfim, está faltando. Porque se você não dá, se ele não encontra, ele não vai ficar ali, ele vai procurar... Outra maneira o serviço, ele vai procurar um serviço adequado para ele. Ele não vai ficar ali. Tá, então teriam que ser feitas campanhas com isso, né? Sim. Mas você não vê campanha, por exemplo. Vê. Não vê, né? Então como é que... esse teria que ser um alerta para as prefeituras fazerem isso. Outra coisa que eu queria abordar, vou falar com você. Quando eu fiz uma matéria com você no Diário do Litoral e conversamos sobre esse assunto, Santos fala que geralmente as crianças que ficam em Santos vêm de outros municípios e não é de Santos. Né? Tem crianças de Santos, Tem. mas tem também crianças que vêm, por exemplo, do Guarujá. Vão para lá e vice-versa. Atravessa e vão para lá e aí o serviço identifica, como ele não é do município, eles são acolhidos pelo SEACOLE, que faz o recâmbio para o Guarujá e aí é entregue para a família. Mas assim, ainda falta acho que falta um serviço de comunicação entre os conselhos de todas as cidades, ou seja, para quem ficar... da própria... Prefeituras. Das próprias prefeituras, dos próprios serviços. Por exemplo, vamos lá. O ECA preconiza que a criança que está em situação possível violação ou de vulnerabilidade, ela seja acompanhada pelos serviços, né? Então, que serviço que deveria acompanhar? Dependendo da situação, o CRAS, dependendo do caso, o CREAS, né? Aí essa família, ela deixa de ir no serviço, ela simplesmente não vai. A criança foi, vamos supor, vamos simular um caso, o menino foi pego aqui, era de Guarujá, aí foi identificado, o SEACOLE acolheu o menino, entrou em contato com o Guarujá, fez o recâmbio, devolveu o acolhimento do Guarujá, devolveu o menino para a família, né? Aí ele sai de lá com encaminhamento pro CREAS, por exemplo, né? Porque estava em situação de, né, na rua, fazendo trabalho infantil, né? Porque recebe. E aí a família ela não vai no CREAS. O CREAS tenta contato, não consegue. Ele não devolve isso muitas vezes para o Conselho Tutelar, para que a gente aplique uma medida, porque na verdade o CREAS que tem que ir atrás da família. Vamos supor que o CREAS foi na casa fazer a visita e não encontrou. E aí ela entra em contato com o conselho. Olha, não conseguimos, né? Tentamos todas as maneiras, não conseguimos. Então, o conselho ele tem que aplicar uma medida àqueles pais, né? Ou advertência, ou um termo de aplicação de medida. Algo tem que ser feito, aquele pai tem que continuar levando aquela criança no serviço para ele não voltar para essa situação. E aí, um órgão se comunica muitas vezes com o outro e se perde. Aí você só vai saber quando acontece novamente, porque acontece de fato, né? Muitas vezes eles também dão o endereço errado, telefone errado, já para não ser encontrado. Mas isso você consegue localizar pela educação. Então, se ele estiver matriculado na escola, você entra em contato com a Secretaria da Educação e ela tem todos os dados daquela criança, né? Você acha que a Secretaria de Educação e as escolas poderiam fazer um trabalho com as crianças?
Sim. Porque, na verdade, você está falando aí que uma boa parte das crianças elas estão na escola. Sim. Né? E aí ela sai da escola, no momento que ela fica, o tempo que ela fica ociosa em casa, né, é que ela vai para a rua. É isso? Isso deveria ser feito um trabalho com a Secretaria de Educação, para que essas crianças fossem, as professoras, as assistentes sociais que tem nas escolas, enfim, os profissionais dali conhecessem mais um pouco da realidade das famílias. Então, assistente social na escola seria um passo muito grande para que isso diminuísse. Muito importante para que essa demanda diminuísse, né? Para que não chegasse a acontecer. Nós não temos hoje assistentes sociais nas escolas, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar que dá o apoio às escolas, mas não é a mesma coisa você, de repente, ter 30 escolas, né, e você ficar apenas em uma escola. Né? Então, não tem. Pelo menos como assim uma escola? Fica uma equipe por exemplo, fica numa se escola? tivesse uma assistente social em cada unidade, ou para 3 unidades, mas não, hoje é uma equipe multidisciplinar para várias escolas. Entendi. Então elas têm que... Elas atacam o problema do específico. A orientadora passa para ela algum caso. Lógico que hoje a demanda dos municípios do estado é enorme, né? Tipo, 35 alunos por sala. Sim. Né? Então, uma escola que tenha 10 salas já são minimamente 350 alunos. Você acha que poderiam fazer um curso para esses professores? Sim, né? sim. Pelo menos para que conheça qual é o trabalho feito pelas assistentes sociais da prefeitura e do Conselho Tutelar. Que muita gente não entende ainda qual é o trabalho do Conselho Tutelar. E, assim, muitos profissionais não têm um olhar social, né? Hoje o nosso público, ele mudou, né? Quando eu faço palestra nas escolas, eu converso com algumas professoras e eu falo para elas, o público hoje mudou, a gente tem que ter um olhar social. Não adianta achar que eu sou um profissional da educação e o social é do social e a saúde é da saúde. Não, a gente tem que ter um olhar que englobe todas essas especificidades, porque dentro da escola é que vão se apresentar muito dos problemas que a criança vai ter lá na frente, né? A escola tem que estar preparada para identificar essa demanda. Esse olhar social que você fala, por exemplo, ver que uma criança está dentro da sala dela, que ela não está prestando tanta atenção na classe, que ela está um pouco muito triste, que ela veio suja. Que ela está com muita fome, porque acontece. Então, Nós temos, por exemplo, uma escola que muitas escolas são excelentes, mas que desenvolve um trabalho excepcional no Guarujá, que é o Almeida Júnior. Assim, não passa despercebido situações como essas. Então, elas percebem... É particular? Não, é municipal. Nossa. A equipe é fantástica. Fantástica mesmo, assim. Nós temos outras escolas também excelentes, mas o trabalho desenvolvido pela equipe dessa escola é fantástico. Eles identificam trabalho infantil, eles têm um número mínimo de evasão escolar, né? Então, você já intervém antes de acontecer. Então, quando começa a perceber que, olha, eu ouvi dizer, olha, fulano contou, elas já entram em contato com os pais, fazem reunião, vão atrás, vão na casa, a orientadora vai na casa, verifica, se ela precisa de ajuda, de amparo, ela liga para o conselho, a gente vai com ela. Né? Já teve várias situações que a gente fez visita junto. Ela vai como orientadora e a gente vai como visita conselheira. os pais. Visita a família. Para entender o que está acontecendo, por que aquela criança está apresentando aquele comportamento na escola. Isso é muito importante, porque a criança confia, se sente amparada, sabe que pode confiar. E ela se abre e ali, né, você identifica outros problemas. Qual o recado que você dá aos conselheiros tutelares aí? Né? Ou para quem precisa entender um pouco mais do trabalho do Conselho Tutelar? Então, para quem precisa entender, ele pode procurar o Conselho Tutelar da sua cidade, conversar. O Guarujá tem 2 conselhos? Nós temos 2 conselhos, um no centro do Guarujá, e o outro Vicente de Carvalho. Santos tem 3 conselhos, né? São Vicente, se eu não me engano, tem 1 conselho tutelar. Bertioga também tem 1. Itariri, Praia Grande, todas as cidades são obrigações por lei ter conselho. Têm um conselho tutelar. E assim, ela procurando, de repente, uma professora, uma profissional de saúde, ele vai explicar o nosso trabalho, o nosso papel.
Se ela precisar de palestra, eu tenho certeza que os colegas vão poder orientar, fazer, né, ou indicar alguém que possa estar esclarecendo essas dúvidas. Para os munícipes, não deem esmola, não deem dinheiro, porque isso no só aumenta o problema. Só aumenta o problema. Obrigado, Michele, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. O Revelações fica por aqui. Até o próximo.